Atos, capítulo 1. Finalizamos o estudo de Hebreus e agora vamos iniciar o estudo de Atos. Atos é o segundo volume, que é uma continuação direta de Lucas. Por isso, o autor de Atos é Lucas, é o mesmo autor do Evangelho de Lucas. A palavra que aparece para o primeiro, lá no início de Lucas, porque para estudar Atos, o ideal é que você estude Lucas primeiro. Antes de você entender Atos, o ideal é que você leia Lucas primeiro. De Lucas você pule João e vá direto para Atos. Que a gente já estudou Lucas, não sei se vocês vão lembrar, foi em 2023, na época do intercâmbio, que a gente foi para a igreja em Crixás. A gente estava estudando Lucas naquela época. A gente tinha visto a primeira lição aqui, eles estavam atrasados, a gente assistiu a aula, a primeira lição lá também, de novo. E quando estava tendo a versão da igreja aqui também, eu lembro até hoje, o pessoal ali, eu comecei a orar com a minha namorada, foi o Lucas 12, a transfiguração, eu lembro até hoje. Então a gente estudou Lucas, estava 2 anos atrás, né? Menos de 2, e agora vamos estudar Atos. A palavra que aparece na Bíblia indica o primeiro de 3. A palavra era utilizada para isso, primeiro de 3. Então, por isso, e devido ao final repentino de Atos, Atos termina subitamente uma vez só. Alguns teólogos acreditam que, na verdade, Atos é o segundo volume de uma trilogia. Então, a gente tem Lucas, Atos, e era para ter uma continuação, um outro pergaminho, certo? Porém, isso não é um consenso. Alguns acreditam que, de fato, era para ser só Lucas, Atos mesmo, ok? Inclusive, você pode encontrar facilmente essa expressão em alguns livros bons de teologia, Lucas Atos, né? Literatura Lucas Atos, porque era um volume só. Por que eles foram separados? Pelas limitações, porque antigamente não tínhamos livros, não tínhamos páginas assim. Antigamente a gente tinha, rolos, né? E aí escrevia-se deles, acredita-se que o rolo de Lucas encheu e teve que usar para outro para Atos. Então dividiu em volume 1 e volume 2. Aí alguns acham que vai ter um terceiro volume. De qualquer forma, ou não teve um terceiro volume, porque a vontade de Deus era que tivesse só 1 ou 2, ou ainda que teve, era para ser. Cadê? Entrega para a Maria. Precisa chamar. Ou de qualquer forma, se teve terceiro volume, se teve, não foi a vontade de Deus que entrasse no canon bíblico. Assim como, por exemplo, a famosa carta à igreja de Laodiceia de Paulo, que nunca saberemos o conteúdo dela, ou a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, que se perdeu também, a que a gente tem como segunda, na verdade a terceira. Existe uma carta intermediária da primeira e segunda, e ninguém sabe o conteúdo dela até hoje. A gente só sabe que Paulo abriu muito sobre escatologia nela, e Deus não quis que estivesse na nossa Bíblia, não quis que a gente soubesse as relações que os tessalônicos tiveram. Mas uma coisa é fato: o autor de Atos é Lucas. É muito debatido ainda, muito não, é um consenso quase que majoritário, mas ainda tem-se alguns questionamentos. Mas a gente sabe que é Lucas por quê? Primeiramente, ele fala que ele recebeu o Evangelho daqueles que ouviram Jesus, isso é, ele não é um apóstolo, então não foi um apóstolo que escreveu. Em contraste com Paulo, que fala lá em Gálatas capítulo 1, versículo 1, e o Paulo, graças a Deus, não vindo de homem algum, mas sim uma revelação direta de Deus, os escreve. Como o próprio autor aos Hebreus fala também, que ele é um cristão de segunda geração, que ele ouviu daqueles que ouviram de Jesus. Então é uma pessoa que não é apóstolo, é uma pessoa que andou com os apóstolos, uma pessoa que foi enviada às missionárias de Paulo. Lucas foi um discípulo de Paulo, ele acompanhou ele. A gente tem a partir do capítulo 16 o uso dos pronomes nós. Você vai ver várias vezes ele falando, e aí nós fomos, e aí nós chegamos, nós. Então o autor se inclui na viagem, ele escreve aquilo que ele viu, foi testemunho ocular. Os detalhes que ele dá a partir dos momentos que ele usa o pronome nós, tudo isso indica que alguém que estava junto, é alguém muito técnico, alguém que tem um grego. Acredito, inclusive, alguns apontam Lucas como autor de Epístola aos Hebreus, justamente pelo grego requintado. Lucas ele tinha um grego excelente, o fino do fino. O grego de Lucas é muito diferenciado dos demais. Ele era muito douto, né?
O Lucas era médico, era um pesquisador. Ele escreve o livro de Atos com esse intuito. A gente vê isso no versículo 1. Ele escreve para mostrar que é verdade, né? Tudo isso o pessoal está escutando sobre Jesus por aí. Então, Jesus realmente citou. Olha o primeiro. Ele escreveu o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Certo? Então, ele escreveu justamente com esse objetivo. Acredita-se também, muitos estudiosos apontam que Lucas escreveu Atos também para mostrar que a igreja não apresentava risco ao Império Romano. Porque se a gente vai ver o tempo todo, ele relatando a história da igreja, ele mostrando que, na verdade, Roma não perseguia a igreja, né? Quem perseguia a igreja eram os judeus. Inclusive, quem crucificou Jesus realmente foram os judeus que colocaram pressão no Império Romano para crucificar Jesus. Não estou passando pano no Império Romano. Os judeus colocaram pressão. Já vi algumas situações aqui que os romanos simplesmente falaram assim: moço, decidido com vocês aí. Vocês isso está com cara de problema de vocês. Entende? Isso é problema de religião de vocês. Se virem aí. Vocês que está com vocês. Inclusive o cristianismo, aqui a gente vai ver a história do cristianismo, de fato. Porque o cristianismo, quando o cristianismo surgiu? Quando Jesus vem, Jesus, na verdade, ele não queria criar uma nova religião, o cristianismo. Era para os judeus todos terem entendido que ele é o Messias e todo mundo continuar na religião só. Porém, eles não entenderam. E aí essa ruptura foi se criando ao longo dos anos. Os discípulos eram chamados de os do caminho. E aí, pela primeira vez, a gente tem um versículo bíblico que vai falar aqui em Atos, os 11:26, se não me engano. Vai falar que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Então vai ter um momento específico que o pessoal vai atribuir o título de cristãos àqueles que imitavam a Cristo, que seguiam os mesmos caminhos de Cristo. Mas a igreja primitiva não era chamada assim lá no iníciozinho mesmo, porque a ideia não era essa ruptura do judaísmo. Quem é Teófilo? A quem Lucas dedicou a carta? Temos duas linhas de pensamento. A primeira é que Teófilo é conceitual. Teófilo simboliza a igreja, mas Teófilo não é uma pessoa específica. É um código que Lucas escreveu, que as pessoas saberiam que ao ler, elas saberiam que está destinado à igreja. Segundo, que Teófilo é uma pessoa específica, uma pessoa viva, uma pessoa mesmo, uma pessoa real. Essas são as duas linhas de pensamento mais fortes. A palavra Teófilo significa aquele que ama a Deus. Theos, em grego, é Deus, e Philos é amor, o amor de amigo, para amigo. Então, Theos, Philos, ou Teófilo, significa aquele que ama a Deus. E todo isso poderia ser um código facilmente para pessoas que amam a Deus, pessoas que o povo de Deus, realmente, sem convertidos, o pessoal que está na igreja firme, o povo de Deus, não, eles amam a Deus. Porém, o termo que aparece não aqui, mas em Lucas, capítulo 1, versículo 1, quando ele fala: a ti, excelentíssimo Teófilo, essa expressão excelentíssimo, ela é utilizada para pessoas de alta classe, pessoas extremamente importantes. O jeito que você fala Senhor para uma pessoa de idade, com todo respeito, o jeito que você fala Senhor para o seu professor na faculdade, é muito diferente do jeito que você fala Senhor para o juiz, reverendo, excelentíssimo. É diferente que você trata o juiz, o presidente, é diferente. Então, nesse sentido, essa palavra excelentíssimo. O que deixa sem sentido ser de fato algo conceitual. Não faz sentido. O que nos leva a crer que realmente Teófilo era uma pessoa, e uma pessoa de classe social alta, que Lucas escreve estrategicamente, propositalmente para ele, pela capacidade, pela influência, pelo poder aquisitivo que ele tinha, pela capacidade que ele teria para poder espalhar esse evangelho. Vamos lembrar que hoje em dia você não tem Bíblia no celular, não tinha isso na época, né? Você pode tirar uma foto, você pode imprimir, não tinha isso na época. Antigamente era na mão, o piso era caro, saia caro, demorava. Pensa que eu peço aqui tudinho do céu. Então demorava, saia caro. Então, e por a maioria não analfabeto, cara, não era fácil achar aí com copista e escrever. Para escrever e demorar demais, então para ter várias cópias. Então ele direciona estrategicamente para Teófilo, porque Teófilo teria condições de espalhar esse texto com maior facilidade. Ok? Então Lucas escreve com esse objetivo de mostrar que a igreja não apresenta nenhum risco, nenhum perigo, né? nenhum risco para o Império Romano.
e também para mostrar a história da igreja em forma de tese. É um artigo científico, um estudo, ele pesquisa, ele vai atrás, ele pergunta. E essa proximidade que ele tinha com os apóstolos faz com que os relatos fiquem muito verdadeiros. E mais uma vez a gente vê na Bíblia que todo o Novo Testamento tem autoridade apostólica, até quando não foi o próprio apóstolo que escreveu, como é o exemplo do Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Lucas foi discípulo de Paulo e andou com Paulo, enquanto Marcos também não foi discípulo de Pedro. Tudo que ele relata, Pedro falou para ele. Toda a escritura tem autoridade apostólica. Ou foi um apóstolo que escreveu, foi a maioria, ou foi um discípulo direto do apóstolo que escreveu enquanto o apóstolo ainda estava vivo. O último livro a ser escrito foi João, e João estava vivo ainda, né? Ele escreveu, obviamente. Ele foi o último apóstolo a morrer. Ok? Por que depois de Lucas, a minha Bíblia não vem Atos? Então, não seria muito mais fácil, muito mais lógico colocar assim? Você acabou de falar isso. Eu concordo que seria mais fácil. É porque a nossa Bíblia ela não é dividida dessa forma, nossa Bíblia é dividida por temas. E o primeiro tema da nossa Bíblia é evangelhos. E dentro dos evangelhos, a gente tem dois grupos de evangelhos. Os evangelhos sinóticos, sinose de igual, ótica de visão, sinóticos, mesma visão. Três que são bem parecidos. E tem João, que é diferente dos demais. Então, João é um evangelho diferente. E assim acabam os sinóticos. Vem João, aí depois vem Atos. Né? Aí depois a gente vem para as epístolas paulinas, que são organizadas do maior para o menor. Por isso, Romanos é o primeiro, Filemão é o último. Depois a gente vem com as epístolas gerais e, por fim, Apocalipse. Que não se encaixa em outro gênero literário, Apocalipse é Apocalipse. Então, não tem ele está num grupo específico. Então é fácil. Joga João para frente, João é o primeiro. Fica Mateus, Marcos e Lucas, depois de Lucas vem Atos. Resolveu o problema? Não. Porque o ideal, e eu concordo com isso, quando colocaram lá atrás, é que do Antigo Testamento para o Novo, o primeiro livro seja Mateus. A forma que Mateus começa é uma transição perfeita. Mateus ele escreve justamente para os judeus. Ele começa com a genealogia de Cristo. Ele vem trazendo lá de trás até agora, para mostrar que Cristo é o Messias. Por isso, Mateus é o primeiro livro da nossa Bíblia, devido à genealogia e porque ele é a melhor transição. Então, Mateus é a melhor transição, e aí colocar os sinóticos juntos seria estranho, colocar João no meio deles e colocar Lucas depois. Por mais que para mim não valeria a pena isso, mas ok. Por isso que a nossa Bíblia é organizada assim. Mas leia Lucas, pular João lá, depois você volta. O João é ótimo, excelente, estudou João. A gente ficou 9 meses estudando João e Hebreus, né? Então, a gente leu bastante aí um evangelho e uma carta, e vocês vão ver que esse rolo escrito por Lucas, né, o livro de Atos, ele tem uma pegada de evangelho. Quem já leu os evangelhos todos aí, ainda mais que leu recentemente, sabe, ele tem uma pegada de evangelho. Você não tem a sensação de estar lendo um outro estilo. Note que eu falei aqui as características, né, dos grupos de livros do Novo Testamento. A gente tem evangelhos, epístolas paulinas, epístolas gerais, Atos e Apocalipse. Atos não encaixa em nenhum deles. Atos é histórico. Atos é histórico. Mas no começo você tem a sensação de estar lendo o evangelho. Por quê? Devido à presença de Jesus no primeiro capítulo. Jesus ele é assunto aos céus, né? Ele é arrebatado, sobe, vai. E os dois falam, mesmo que ele subiu, vocês vão ver voltar. A gente vê esse versículo 9, 10, olha lá, versículo 10. E Jesus subiu, e aí acabou. Então Jesus ali, essa proximidade com os discípulos mostra, né, que tem esse ar do evangelho. Aos poucos, no sutil, você percebe que sai do evangelho e se torna uma narrativa histórica de fato. O título Atos dos Apóstolos não é o melhor título. E muitos teólogos sugerem outro título para o livro de Atos. Atos, em grego praxis era um estilo literário da época que contava os grandes feitos de um povo ou de uma cidade. Então, praxis parece ser algo apropriado. É como se o título de Cântico de Salomão fosse Poesias Românticas de Salomão. Poesia é um estilo literário, romance é um gênero literário, um gênero de filme também, e isso nos remete ao que está escrito ali. Então, Atos não é algo impróprio, inadequado por si só. Porém, parece que Lucas preferiria um título melhor. A gente tem pelo menos 2 títulos que são sugeridos. Um deles mais que outros, que é o queridinho dos teólogos. Você deve ter escutado por aí, ou se algum dia vocês verem alguma exposição de Atos, vocês vão escutar esse título sem dúvida nenhuma. Porque esse título, Atos dos Apóstolos, ele é muito estranho.
porque ele não fala de fato dos atos de todos os apóstolos, certo? Ele não fala dos feitos de todos os apóstolos. A intenção maior é mostrar isso, porque só 2 apóstolos ganham destaque, dos quais é Pedro e Paulo. Pedro, capítulo 1 ao capítulo 12, e Paulo, capítulo 13 ao 28. A gente tem o livro de Atos dividido em 2 grandes blocos, dos quais um é o bloco de Pedro, bloco pedrino, e o outro é o bloco paulino, de Paulo. Esses 2 grandes blocos se dividem em outros 3 blocos. Como vocês podem observar aqui, aqui tem 7, então onde eu 6 eu vou pegar 2 e dividir em mais era 6, né? O primeiro é o prólogo, né? Mas o prólogo conclui também no bloco de Pedro. E a gente vai ver Pedro dividido em três partes: os fundamentos da igreja e sua missão, a igreja em Jerusalém, Estevão, Samaria e Saulo, Pedro, os primeiros convertidos gentios. Beleza, então chegou aqui até Pedro. E aí a parte de Paulo se divide em 3 também. Quando Paulo se volta para os gentios, enquanto Pedro ele é muito mais dedicado a pregar o evangelho para os judeus, Paulo ele prega mais para os gentios. E aí uma penetração maior ainda no gentio e o caminho para Roma. O versículo chave de Atos. Então qual é o título então de Atos, né? Atos do Espírito Santo é o título favorito dos teólogos. Por quê? Porque a intenção é mostrar realmente os atos do Espírito Santo, que o Espírito Santo fez com a igreja de Deus. Ele fez através dos apóstolos, Paulo e Pedro. João mesmo, João aparece junto com Pedro, e João não tem uma palavra sequer de Atos. Como que pode ser Atos dos Apóstolos? Se não tem uma pregação de João relatada. João ele só aparece como companheiro de Pedro. Então só 2 apóstolos têm ênfase e evidência aqui. Os outros mal são mencionados. Tiago é mencionado só para ele, e é isso. Então, não faz muito sentido chamar de Atos dos Apóstolos. Outro título sugerido é o que Jesus continuou a fazer. Também seria um bom título para esse livro. O que Jesus continuou a fazer. Porque a gente vê isso no versículo 1, né? Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, no primeiro livro, eu escrevi tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, nesse eu vou te mostrar o que ele continuou a fazer e ensinar, mesmo sem estar aqui. Porque o Consolador, o Paracletos, ele vem para substituir Jesus. Jesus vai e era necessário que ele fosse para que o Espírito Santo de Deus voltasse. Ok? Então, Atos do Espírito Santo seria o nome mais apropriado. Ou o que Jesus continuou a fazer. Vocês podem observar aí que no final de cada uma dessas sessões, como eu falei, o primeiro só uma subdivisãozinha de prólogo, para vocês conseguirem ver as 6 sessões, eu vou pedir que a Jéssica abra em Atos 6, 7, Caleb abra em Atos 9, 31, João Felipe abra em Atos 12, 24, Ana abre em Atos 16, 5, então o outro aí, Júlio abre em Atos 16, 20. Vocês pegou a sequência aí, né? Vocês vão pegar o último. Quem repete? Ou tá dando. Vocês vão ver que no final de cada dessas sessões vai falar o seguinte: a palavra do Senhor crescia e fortalecia. Houve um tempo de paz e a igreja crescia. A igreja crescia em número. A palavra de Deus se espalhava. Lê para nós, Jéssica, Atos 6, 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Show! Finalizou aí um bloco, primeira parte. Aí começou a segunda, leu o final dela para não ficar. Assim, pois, as igrejas todas da Judéia, da Galiléia, Samaria, tinham paz, e eram edificadas, tá certo? Edificadas, e se multiplicavam, adorando no templo do Senhor e consolação do Espírito Santo. Amém. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. Júlio. E apresentando-se aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Então, 16. Não, 16 não deu. É o 19, 20, Júlio. Será que eu coloquei errado? Será que o Júlio leu errado? Atos 19, versículo 20.
Mas de qualquer forma, dá para vocês verem, ao final de cada um dos blocos, achou aí? Pode ver. Assim a palavra do Senhor crescia orgulhosamente e prevalecia. Amém. E aí no final não tem isso, né? No final, eles falam no final súbito, como se tivesse falado de uma vez o livro. Aí alguns acreditam que teria um terceiro. Mas eu, particularmente, faz. Se tinha, Deus não quis que tivesse aqui, se não tem, tudo bem, a gente não precisa desse terceiro, não. Né? E a data que é mais apontada, eu não vou gastar muito tempo falando sobre data, eu não acho que tem necessidade. Leia e estude muito sobre a data, mas eu acho necessidade de você falar muito sobre a data na aula. Pode ter certeza, alguns apontam, entre 85 até 110 depois de Cristo, depois de 120, não faz sentido ter sido escrito no segundo século. A data mais provável, pode ter certeza, sem imediata, para a escrita do livro de Atos é por volta ali da década de 60, meados da década de 60, mais próximo possível do ano 62 depois de Cristo, que é o último relato que Lucas escreve, que é quando Paulo está em Roma. Paulo usa o seu direito de cidadão romano para poder ir para Roma estrategicamente, para poder pregar a palavra lá. A Epístola de Paulo aos Romanos é uma epístola que ele não tinha ido, que ele não tinha visitado ainda, ok? Então ele vai para lá, ele prega, ele começa a ser perseguido nas demais igrejas e decide então ir para Roma. Por que a gente acredita que foi escrito perto de 62 depois de Cristo? Se não for no próprio 62. Entre 65 e 62. Porque tem alguns acontecimentos muito importantes na igreja, que Lucas, sem dúvida nenhuma, escreveria. Sem dúvida nenhuma, escreveria. Primeiro, a própria morte de Paulo. O que ele escreveu sobre a morte de Paulo? Segundo, a perseguição da igreja no ano 70. A perseguição é a primeira perseguição mesmo. O Império Romano persegue a igreja quando todos querem ser só judeus. Mas Saulo não perseguia a igreja, mas Saulo era romano. Saulo era judeu. Ele não perseguia através do Império Romano. Não, sou um soldado romano, sou uma autoridade romana perseguindo os cristãos. Ele perseguia com autoridade. Saulo era os dois, ele era judeu e romano. Ele, pai e mãe, um era romano, outro era judeu. Ele era soldado? Não, eu estou falando, não perseguia como um soldado romano, ele perseguia como uma autoridade judeia. Ele era um soldado. Imagina, por exemplo, tipo o Robinho. O Robinho Batista é soldado policial. Então, enquanto Paulo perseguia os cristãos, ele vestia as vestes judaicas. Mas ele era um soldado? Não era. Ele era romano, não um soldado romano. É isso que eu estou falando, ele não era um soldado, ele perseguia a igreja, não era como romano. O Império Romano não perseguia a igreja. A partir de 70 que começa a perseguir a igreja. Isso é mesmo livro de Atos. Ele tem esse propósito de mostrar isso também. É um dos propósitos do livro de Atos. Então, enfim. Vamos ler o capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse é o versículo-chave do livro de Atos, o versículo central, que traz a ideia, o título, o objetivo, tudo que é para ser feito aqui. Por quê? Atos do Espírito Santo, vocês vão receber poder. Então esperem, vocês não vão sair agora, vocês vão esperar até vocês serem revestidos de poder. A gente sabe que esse poder, a palavra grega dunamis, a gente cansou de ver pregações, nunca cansou de pregações sobre esse texto, inclusive. A gente já viu várias pregações boas sobre esse texto, né? Constantemente, foi o versículo-chave também nos multipliques aí do ano passado, 2023. Dunamis, vocês vão ter poder do Espírito Santo. E aí é para vocês serem minhas testemunhas. E aqui a gente já vê o propósito de receber o poder do Espírito Santo. Eu recebo dons do Espírito Santo. Eu recebo o poder de Deus para ser testemunha dele. Esse é o propósito, esse é o objetivo, para servir a Deus. Eu não recebo o poder do Espírito Santo para poder ganhar dinheiro em cima disso. Eu não recebo o poder do Espírito Santo para me exaltar, para aparecer, para me ser melhor que os outros. Eu recebo o poder de Deus para poder trabalhar no nome do Senhor, testemunho do Senhor por onde quer que eu vá. De qual versículo aí? 8. Atos 1, 8. Então, o texto central de todo lado. E
Isso aqui é extremamente importante. Jesus tinha falado antes de morrer para eles, e agora, depois de ressurreto, ele volta a falar para eles: ó, é tanto em Jerusalém, como na toda a Judéia, Samaria, que até os confins da terra. Trazendo um contexto atual, quando Jesus falasse assim: vocês vão pregar em São Luís do Norte, vocês vão pregar em Goiás, no Brasil e até os confins do mundo. Literalmente isso está sendo dito aqui. Ok? Jerusalém, a cidade santa. Judéia era uma região, tipo vários patrícios, vamos dizer assim, era uma região. Samaria também, uma cidade, onde alcançaria os intermediários entre judeus e gentios. Os samaritanos eram vistos com maus olhos, eles eram vistos nem como judeus suficientes, nem como gentios suficientes também. Então os bichos eram chacotados. Então que a parábola do bom samaritano, ela causa esse impacto por isso, tipo, como assim, o samaritano ajudou o samaritano, e pode vir uma coisa boa de Nazaré, falaram isso, né? Então, tipo, a mesma coisa, pode vir algo bom lá de Samaria também, o cara samaritano ajudou os outros rapazes. E até os confins da terra, que é nós somos os confins da terra, até alcançar a gente, os gentios, então os judeus ali no centro, os judeus de Jerusalém, os judeus na região toda, os intermediários e os gentios, alcançaram a gente. E você vai observar ao longo do livro de Atos isso acontecendo. Primeiro em Jerusalém, depois Samaria, né? Jerusalém pega a Judéia também, depois toda Samaria, e aí confins da terra, quando ele pega os gentios, ok? Nós somos gentios. Atos tem 28 capítulos, então temos um longo período de tempo estudando Atos, creio que serão 7 meses, mais ou menos, pode 7 meses nisso que mais estudar Atos, né? Você deve duplicar algum capítulo no bíblico, mas são bem densos, tem 20 tantos, 30, 40, vai depender. Tem um curtinho, mas nós somos o capítulo 29 de Atos. Nós somos a continuação do livro de Atos. Nós somos a continuação da história da igreja. Então nós somos o capítulo 29 de Atos, ok? Então a história continua sendo escrita até que Jesus volte. Nós somos o capítulo 29 de Atos. Vamos ler o texto bíblico então? Então vamos adentrar na exposição do capítulo 1 de Atos. Escrevi o primeiro livro, a Teófilo, tratando das coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que se escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Isso que é muito importante ressaltar. Lucas está enfatizando aquilo que ele pesquisou, que ele procurou, que ele foi atrás e que era acessível, disponível para todo mundo que estava vivo nessa época. Provas incontestáveis da ressurreição de Jesus Cristo. Aqui ele não se baseia em uma teoria, ele não se baseia em machismo, ele se baseia em fato histórico, algo comprovado. O que eram essas provas incontestáveis da ressurreição de Jesus? Aproximadamente 120 pessoas que foram testemunhas oculares e viram Jesus ressuscitado. Eles viram. Eu vi um vídeo, gente, isso foi essa semana mesmo, foi uma coisa semana. O cara falou o seguinte: olha, que Jesus é ressuscitou, de fato, né? O cara cristão, acho que era pastor, líder, alguma coisa assim. Um louco. Jesus, um louco, né? Um louco, um lunático. Herege tá no topo. Esse cara tá. Você chegar no ar, dar um chute, que é com herege, né? Porque a rede social ajudou a propagar a heresia. É bom pra não, ajudou a propagar a heresia também. O cara falou: Jesus não ressuscitou de fato. Olha os ventos de doutrina que a gente aprendeu ontem, né? Na gincana. Não, porque na verdade, que corpo é esse que ele tem, que atravessa a parede, que come? Ele não ressuscitou. Que quem ressuscitou foi Lázaro, ele ressuscitou Lázaro. Lázaro ressuscitou e ficou vivendo aqui com todo mundo. Jesus ressuscitou, ficou fantasmagórico, com coisas que estavam novo, o cara descobriu agora. Das primeiras heresias da igreja, o gnosticismo. Né? O gnosticismo, essa ideia também que Jesus era fantasma. João rebate isso, a gente estudou isso no Evangelho de João. As primeiras heresias. E aí Jesus vai para o céu depois. Então assim, ele não ressuscitou igual ao povo. Meu Deus do céu, não falar isso. Eu não preciso. Aí isso que eu não preciso
eu não preciso acreditar nisso que Jesus citou literalmente, você é cristão. Precisa sim. Paulo fala em 1 Coríntios 15, quando ele fala acerca da ressurreição, da nossa ressurreição, assim como Cristo ressuscitou nós, vamos ressuscitar também um novo corpo. É o que a maior revelação que a gente tem sobre a pós-vida está lá, não está Apocalipse, não. Apocalipse não está lá em 1 Coríntios 15, que nós teremos um novo corpo e que se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, não é a nossa fé. 1 Coríntios 15, 31. Comemos, bebemos, pois amanhã morreremos. Tem propósito a gente estar aqui na igreja. Nada nesse sentido tem propósito. Eu estar dando aula, você está assistindo uma aula, tem propósito. Nada tem sentido, aquelas gincanas de nada tem sentido, nada faz sentido. Se Jesus de fato não ressuscitou dentre os mortos, essa é a base da fé cristã. Tem um filme muito bom, até esse nome do filme agora, você quer pode falar o nome para ajudar. Daquele jornalista que tenta provar que Deus não existe. E aí ele chega no cara e fala, tá, mas como eu posso provar que Deus não existe? Não sei se é mentira. E a mulher, a esposa dele começou a trabalhar da igreja e ele queria provar que era mentira. Então mostra pra esposa dele que era bobeira, ele queria até mais tempo com ela. E aí o cara que trabalhava com ele lá, ele era um jornalista, né? No jornal falou, mano, você tem que, ele acabou falando, mano, você tem que atacar, provar que Jesus não ressuscitou. Que é a ressurreição de Jesus, um delírio coletivo, porque essa é a base da fé cristã. Ele está certo, é a base da nossa fé. Se Jesus não ressuscitou, acabou. A gente sabe que ressuscitou. E aí ele começa a pesquisar sobre, ele vai em médicos, ele vai em psicólogo, em historiador, e aí ele, cada vez mais ele tem convicção que Jesus realmente ressuscitou dos mortos. E aí você vê vários argumentos, esse livro tem vários argumentos em defesa de Cristo, no sério, em defesa de Cristo. Vários argumentos de que realmente Jesus ressuscitou de fato. E ele não tem dúvidas a partir dessa pesquisa, ele faz atualmente a Lucas, né, dessa pesquisa que ele faz. E um dos argumentos, a primeira vez que eu vi esse argumento, inclusive, foi nesse filme, é a imensa quantidade de manuscritos que a gente tem. Para comprovar que a Bíblia não foi alterada. Né? A Bíblia não foi alterada, beleza. Outra coisa, os discípulos morreram por isso. O Rodrigo Silva argumenta muito bem quando ele fala que uma coisa é você mentir. Você mente para a vantagem, né? Você mente para poder corrigir alguma coisa, você ser perseguido. Agora, mentir para ser perseguido. Eu vi um vídeo muito engraçado que era o cara falando assim, a legenda era assim, como os ateus acham que foi a ressurreição de Jesus. Aí chega um apóstolo lá, eles não falam para o apóstolo qual, mas provavelmente são os 11 apóstolos, os discípulos. O seguinte, galera, vamos entrar no direito que agora o Flávio Jesus ressuscitou e é isso. Jesus não, Jesus está vivo. E aí a gente vai ser perseguido. Aí o outro faz assim, o quê? E aí a gente vai ser morto depois. Aí, peraí, como é que é essa história aí? Quem que buscaria isso? Quem que buscaria isso? Perseguição. Morte, quem morreria por uma mentira? Os caras que estavam lá morreram acreditando nisso que Jesus ressuscitou. Teve testemunhas oculares. E se naquela época, teve pessoas que, tipo assim, uma coisa é o seguinte: a gente está lendo aqui, a gente tem fé e acredita. E ele está falando sem fio, né? A história sendo passada oralmente por 2000 anos. Outra coisa é eu conversar aqui com a Ana e ela falar: eu vi, eu sou assim, ó, eu sou desse jeito. Eu vi Jesus ressuscitado. Eu sou uma das testemunhas oculares. Eu vi. Caraca, legal. Irmã Deus Vitor viu também. Caraca, que top. Aí minha mãe viu também. Pastor viu também. Robinho e Fernandinho viu também. Nossa, então tem uma galera bem perto de mim que viu. Então, eles não estão mentindo sobre isso, é possível. Até mesmo que eles vão sofrer perseguição, então eles vão mentir sobre isso. Então, são provas incontestáveis da ressurreição de Cristo. E nós, como cristãos, temos que acreditar fielmente nisso, porque a gente sabe que, da mesma forma que Jesus ressuscitou, nós iremos ressuscitar também. E isso é a base da nossa fé, a ressurreição de Jesus Cristo, propósito pelo qual Lucas escreve até mesmo o Evangelho de Lucas. Escreve Lucas Atos com esse objetivo. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Então eles tinham ouvido a promessa. Jesus tinha falado essa promessa antes. Ele volta, né? Ele passa 40 dias com os discípulos. 40 dias ensinando, dando orientações finais, né? Espera um curso, né? Arrasta para cima, um curso. Planos ali para os discípulos.
Diz que não foi só pros 12, né, obviamente, no caso aqui eram 11, mas sim pros 120 que andavam junto com Jesus, vão estar ali quando o Pentecostes vem. Jesus falava algo muito sério: vocês não podem ir agora, não pode, vocês têm que esperar, vocês vão esperar até Deus afastar vocês. Como assim, Jesus? O Senhor veio aqui, o Senhor andou conosco por 3 anos, o Senhor ficou 40 dias aqui nos ensinando para falar que, pera aí, a gente não está preparado ainda. Como assim? Não, porque não basta ter estudo, não, você pode ser discipulado e aprender com o melhor mestre que existe nesse mundo. Afinal, quem melhor que Jesus para ensinar? Mas se você não tiver o poder do Espírito Santo fluindo em você, nesse novo tempo, de nada adianta. De nada adianta, tem que ser com poder. Meninos que vão dar para de perder, não adianta nada só dar aula por dar aula. Não adianta você estar convencido intelectualmente que Jesus existe, que tudo isso é verdade. Você tem que sentir isso, quem manda dentro de você. Quem prega, o Felipe prega também. Não adianta só você preparar um sermão se você não tiver comunhão com Deus, o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na pregação. Isso é necessário. Não adianta todo estudo do mundo, dar uma aula aqui, porque isso não é uma aula de matemática, conforme eu faço isso durante a semana. Não é uma física. Bíblia, a palavra de Deus, você observa, é o espiritual. A aula aqui é diferente das demais. Não que eu não oro para abençoar as aulas de matemática, vou dar uma semana, né, lá no colégio, mas aqui é diferente. Que o Espírito Santo está capacitando para poder passar o conhecimento para vocês. A gente tem que fazer isso com temor. A gente não pode ir sem estar preparado antes. E quem capacita a gente é Deus. Deus nos prepara. Detalhe, eu não estou falando que nada disso é importante, estou falando que só isso não basta, sem o poder do Espírito Santo. Tem que ter isso também, tem que ter estudo, tem que ter preparo. Além de te preparar, você tem que aprender, você tem que passar um tempo, você tem que ter uma maturidade ali, né, mental mesmo. Com 13 anos você consegue ser missionário, é impossível, nem. Então não dá, você tem que estar preparado. Mas sem o poder do Espírito Santo, você pode ter todas as outras coisas que já era. Nada vai fluir, nada vai acontecer. Então, Jesus fala: calma e espere. Imagina o Pedro, né, que passou. Personalidade impulsiva. Pedro, pera aí, não, eu quero agora. Marcos mesmo, quando ele escreve o evangelho, ele está com pressa, não gostou nem com essa palavra aqui. E aí, bora, e ele era cirurgião de Pedro, né? Então o cara conversando dentro do Pedro, ele pegou alguns traços, né? Ficou mais essa, bora na troca, vamos lá, converte a ser Jesus agora, eu quero agora, não tem? Não, calma aí. Tem momentos que você age depressa, mas tem momentos que você age com calma. Né? A gente já viu sobre isso, que temos 2 personalidades muito fortes, amigas de Maria e de Marta, que também eram discípulos de Jesus, andavam junto com ele, que uma era mais impulsiva, a outra era mais tranquila. E que as 2 personalidades servem a Deus. Todas as 2, cada uma da sua maneira. Cada uma tem uma vantagem e tem uma desvantagem. Que tem situações que não dá para você ficar tão calmo, você só tem que ir e agir mesmo. E tem situações que, calma aí, meu parceiro, tá? Vai jogar com esse carrinho aí, dá uma segurada e pensa um pouco. E tá tudo bem. Versículo 5: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E guardem bem essas palavras. João batizou com água, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vai demorar a aparecer, guardem essas palavras. Ela vai aparecer ao longo do livro de 28 capítulos, ao longo do livro de Atos. Vai aparecer. Mas por que vai aparecer? Quando chegar lá, eu já lembro também vocês. Porque existiam os discípulos de João Batista, eles eram vivos. Inclusive, dos discípulos de Jesus, a gente tinha 2 que eram ex-discípulos de João Batista, que eles reconheceram. João Batista falou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí os discípulos de João Batista falaram: chegou aquele que o Senhor tanto prometeu pra gente, né, Rabi? Então agora ele que é nosso Rabi, nós vamos lá. E João Batista, como um discipulador por excelência, um discipulador bíblico, ele sabe que você não faz discípulos para você faz discípulos para Cristo. Ele não se importa, e aliás, o desejo dele era esse: não somente que esses 2, mas que todos os seus discípulos se tornassem discípulos de Jesus. Não faz sentido, porque Jesus está aqui, não preciso mais por essa galera preparar o caminho para Jesus chegar onde já chegou. Não podem ir lá, porque eu não faço discípulos para mim, eu faço discípulos para Jesus. Então vamos para lá, porque eu fiz vocês para ele, só vamos. E alguns discípulos de João Batista, quando Paulo ia pregar para eles, nos seus sermões, Paulo não vai aparecer Paulo, não Paulo. Que quando Paulo aparece só no capítulo 13, não. Paulo é um apóstolo, né? Que é Saulo perseguidor, né?
Êxodo capítulo 13. Ele se converte também para Damasco, no Damas capítulo 9. Aí ele se converte, some um pouquinho, depois volta para o capítulo 13. Dá uns 3 anos para poder aprender umas revelações especiais, que uma das características de você apóstolo é ser testemunho da ressurreição de Jesus. Paulo viu Jesus para ele de propósito, no caminho da Damasco, se converter e ter aprendido estando lá parado com Jesus. Por isso Paulo sumiu de 3 anos até ele subir para Jerusalém. Ok? Então João, ele batizava com água. Eu acho que esse João era só para anunciar: se arrependam, se purifiquem até que Jesus venha de fato. E Jesus batiza com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, ele não é o que algumas igrejas pentecostais pregam hoje em dia, acreditam. Normalmente marcado com falar em línguas. Então quer dizer, então, se você levar todas as igrejas, a maioria das igrejas batistas e presbiterianas, por exemplo, o Espírito Santo não está lá. Será possível? Eu nunca falei em línguas. Será possível que o Espírito Santo não acha através de línguas? Estou pregando, estou dando aula. Será possível que não? Só quando eu não falei em línguas, por exemplo. Então, o batismo do Espírito Santo é quando você se converte, quando você aceita Jesus e vem. Nem o batismo com água vai salvível. Você vai ser o batismo do Espírito Santo quando você mergulha nas águas. Então, é um simbolismo. Tem gente que desce na água sem ter o Espírito Santo. Tem gente que faz isso. Tem gente que faz, está emocionado demais e tal, pressão da igreja, da família, ou está intelectualmente conhecido, ou sentiu uma emoçãozinha ali, mas não tem uma fé genuína em Cristo. Porém, o ideal não é que isso aconteça. Todos nós desçamos nas águas apenas para confirmar realmente a nossa fé. Profissão pública de fé. Essa é uma das melhores definições do batismo. O batismo não salva ninguém. Quem crê, mas ela salva. Quem não crê, está condenado. A condição de você ser condenado é você não crer, não é não ser batizado. Não crê, pronto. Batismo não é salvível. Batismo é algo importante, é mandamento de Deus, mandamento de Jesus. Jesus se batizou sem ter pecado. Para dar exemplo. O batizado é o final da minha vida. Nossa, porque aí eu lavo todos os pecados, no final vou ter pouco pecado. Jesus do céu. Quem lava o seu pecado é o batismo, não é criatura. Quem lava o seu pecado é o sangue de Jesus. Pelo amor de Deus, que mente fechada é essa? Tanto faz que tu batizou com 10 15 anos, ou com 70 e morreu um dia depois. É mesmo, quem sabe é batismo não. Você não tem que batizar todo dia, né? Toda semana, pastor, que fazer batismo, tá vendo? Uma hora todo mundo vai batizar, né? Tá aí limpando os pecados da semana. O que é isso? Que teologia é essa? Não é assim que funciona. Então, o verdadeiro batismo é quando o Espírito Santo desce. E aí, agora vamos ver a despedida de Jesus. Vamos fazer aquela letra alternada, do versículo 6 até o versículo 11. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo que restaureis o rei de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber o tempo ou a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebi a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até nos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fixos no céu, quando Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Os pais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que desce em vós, foi recebido em cima no céu, há de vir assim como. O vídeo subiu. É a versão. Enfim, então eles estavam reunidos. E aí a primeira pergunta que eles fazem: Senhor, então nós vamos entrar nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel. Os caras ainda assim tinham aquela esperança, aquela expectativa do Messias político, que ia tomar o poder do Império Romano e entregar aos israelitas, e que Israel ia dominar o mundo. Eles tinham essa expectativa. E aí Jesus falou para eles 3 coisas. Primeiro, não te compete, não é da sua competência, não lhe interessa, você não vai saber. O tempo é época. Tempo e época aqui, Cronos e Kairos.
Cronos é o nosso tempo cronológico, Kairos é empreendedor de Deus, né, que ele veio do começo ao fim. Então, tempo e época, nada, vocês não vão saber não, nem tempo nem época. Então, não adianta se marcar data para a volta de Cristo. Eu acho que Jesus volta dia... foi 12 de dezembro, acho que é 21 de dezembro. 21 de dezembro de 2012. Nós estamos em 2025, cadê Jesus voltou? E sempre marca data, cara, é incrível. Incrível isso. Então não podemos marcar data. Uma coisa é o seguinte, eu acredito realmente que Jesus volta antes de eu morrer. Pode ser que eu esteja errado. E se eu estiver errado, eu vou errar junto com a igreja primitiva. Eu vou errar junto com os apóstolos. Eu vou errar junto com Paulo. Eu vou errar junto com os Tessalonicenses, mas não está falando que eles erraram. Estava dizendo que a gente não vai ser que eles. Tipo, para trabalhar ou para estudar, a gente está voltando. Aí também não é assim, é já para o esquema. Por isso, Paulo escreveu as 3 epístolas para eles. Esperar Jesus sentar. Por que eu vou casar se Jesus está voltando, né? Não faz sentido. Se entrar na faculdade, aí no último ano Jesus chega. Aí é sacanagem, né? Fico trabalhando 5 anos, 6 anos, mas lá de casar Jesus volta. Que mentalidade, né? Ligar as coisas terrenas que a gente tem. E é mime, né? Ter esse negócio. A brincadeira é mime. O pior é que é mime. Eu ri disso. Não era, eu ri também, mas não era pra ter isso lá. Não era pra ser assim. Então, não vamos saber. Então, eu acredito nisso, mas eu não vou marcar data. Penso eu, não vou falar, não, Jesus volta até 2030. Se vai agenda 30 lá na ONU, não sei o que, onde Cristo chegar. Jesus, até 2030, aproveite. Faltam 5 anos, Jesus está voltando, não vou marcar data. Posso virar e falar assim, não. Vejo como provável, eu não vejo assim, eu suponho. Eu vejo como provável Jesus voltar nos 30. Mas não marque tempo, né? Você não vai saber, você não vai acertar. Você está deduzindo um negócio que é impossível você acertar. Você vai acreditar nisso, mas não marcar. Ao ponto de surgir uma nova denominação a partir de uma marcação de data do advento de Jesus. Certo? Ele fala, a primeira coisa é isso. Segunda coisa, Jesus fala aí. Primeiro ele fala que não nos compete saber as datas e não nos compete. Ele fala que cadê, gente? Não nos compete saber as datas da autoridade. E segundo, o poder ele é para ser utilizado aqui na terra para alcançar os gentios, não para governar sobre eles. O reinado de Jesus já chegou. Então calma, vocês vão saber do tempo que acontecer essas coisas, mas o reinado de Israel ele já foi restaurado, vocês não perceberam. Ele é gradual, ele já foi restaurado gradualmente. É o sim e ainda não. Presta rapidinho esse céu prediceu ele. O quê? O céu prediceu, presta rapidinho. Presta, tá novinho, hein? Estreio hoje. Já é rapidinho. Beleza. Então, deputado, primeiro segundo ponto. Deputado, eu parei. Aí você vê que gradual. O reino de Cristo, o reinado ele é gradual. Tanto que nós vamos estudar o Sermão do Monte esse ano, vai ser lindo. Pós-Atos é o Sermão do Monte. Eu vou conferir a ordem, não é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é literalmente Jesus falando com seus súditos. O reino de Cristo, ele vai ser eterno na pós-vida. Porém, nós já desfrutamos dele aqui. Então, o filme é excelente, muito bom. Eu quero que a gente assista ele depois. Estava até falando com o Caleb sobre isso. Vamos marcar um dia, vocês pediram, né, no pós-culto, para mim fazer um macarrão, vou conversar com ela, depois faço uma listinha aí, não gostei, mas um macarrão, toco lá em casa, e a gente assiste esse filme. Porque esse filme você não tem no Netflix, não tem nada mais do paralelo. Eles fizeram esse filme, só tem esse filme. Mas eu tenho um filme lá. Aí nós assistimos ele. Mas não lê não. Oficina do Diabo, sabe? Um filme excelente, Oficina do Diabo. E aí nesse filme, o Diabo, ele tem muita pegada do livro C.S. Lewis, Carta do Diabo Seu Aprendiz. E aí não tem uma cena do filme, não vou dar spoiler, só falar isso, que ele fala assim, ele fala que não deixe ele entrar em santidade, que a santidade é a forma deles desfrutarem um pouco do céu aqui na terra. E é isso. Então, o reinado de Cristo, ele é gradual. Ele foi começando aqui, foi se espalhando, né? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E a gente desfruta da vida celestial quando temos vida em santidade. Entendendo que o reino de Cristo já começou e ainda não. Sim, ainda não. A gente desfruta um pouco aqui, porém, o reinado mesmo, onde nós reinaremos com ele, ainda não começou, porque esse mundo, caso maligno,
né? Então entendo a dualidade disso. E o versículo 8, Dunamis, né, como eu falei para vocês, ainda não está morando na introdução, que a ideia é começar lá com confins da terra. E aí o versículo 9 começa com o famoso dito isso, de nós vamos falar isso, dito isso. Então, dito isso, Jesus subiu. Ele falou: olha, a última coisa que a gente tem relatado que Jesus escreveu é Lucas que escreve para a gente. Vocês vão receber o poder de Deus, vão pegar o evangelho de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Dito isso, Jesus subiu, foi levado às alturas. E aí, cara, imagina a visão agora. Imagina, estamos nós aqui, fazemos parte desse Eletro 120, que honra que era fazer parte disso. E aí, cara, Jesus sobe ao céu, fica bestinho de ver assim. Caraca, que legal. Aí aparecem dois anjos, né, dois varões de branco. Na Bíblia sempre aparece homens vestidos de branco. Isso está atribuído de certa forma ao aspecto de santidade ou angelical, são figuras celestiais. O próprio Jesus manifesta assim algumas vezes, né, as epifanias, e alguns anjos aparecem assim também, como é o caso aqui. Eles aparecem e dão uma cutucada. Deus manda dois dos seus mensageiros, dos seus anjos, para poder falar assim: olha, do mesmo jeito que vocês estão vindo Jesus subir, ele vai descer. O que eles estão querendo dizer é: vocês têm que olhar para as coisas celestiais sim, como Paulo falou, né? Pensar nas coisas do alto, o meu alvo é Cristo, tem que olhar para cima. Porém, vamos parar de ficar só ansiando pela pós-vida, para esse momento que vai voltar, e façam o que vocês têm que fazer aqui. Atentem-se às últimas palavras de Jesus. Antes ele falou o quê? Preguem, olha o evangelho por toda a terra. Usem o poder, vocês vão ser revestidos de poder para usar. Deus não te dá um dom para você enterrar o talento, como na palavra dos talentos, é para você usar. Deus dá mais talentos para uns e para outros. Uns com 10, uns com 5, um talento só. Parece que quem tem menos talento, mais enterra os talentos, como na palavra. Não enterre os seus talentos, use. Você, então, ao invés de ficar só olhando após vida, quero morrer logo, quero estar com Cristo, é incomparavelmente melhor. Olha para a terra, olha para cá, porque tem não as coisas da terra, olha para a sua missão na terra. O motivo pelo qual você foi revestido com poder. Dunamis veio em você para isso, para cumprir a sua missão. Versículo 12. Então, os discípulos fizeram o quê? Obedeceram. Jesus deu uma ordem bem clara e específica: fiquem em Jerusalém até serem revestidos de poder. Então, eles voltaram para Jerusalém, no monte chamado Olival, que dista daquela cidade, estava com uma jornada de um sábado. E Jesus, ele vai voltar no mesmo monte que ele foi humilhado, certo? E jornada de um sábado é o seguinte: os judeus, eles guardam o sábado na risca. E aí Deus falou para lembra de sábado para santificar. Só que os judeus foram melhorando isso, né? Parece até estranho falar isso. Pois era para ser estranho, falar que eu estou melhorando a lei de Deus, e Deus precisa que eu faça isso. Quando você falou que Jesus fala para a gente pregar o evangelho, ele fala diretamente, ele fala para todos que estavam lá, para todo mundo, não foi só para os discípulos. Não os apóstolos. Os apóstolos. Tinha mais discípulos, não era só 120. Isso. Não era só os 12. Tinha mais. Não, estou falando assim, beleza. Mas não só para quem estava ali. Isso. Todo mundo mesmo. Todo mundo servir que estava lá dentro. Todo mundo. Tanto que, e a gente vai ver na semana que vem, Atos 2, que essa galera estava lá para Pentecoste, não só os 12. Essa galera estava na festa de Pentecoste, tinha outras pessoas também. Mas o Espírito Santo desce primordialmente nessas pessoas. Show? A jornada de um sábado. Que é a jornada de um sábado? Aí os judeus começaram a ir melhorando, né? Colocar umas mendinhas na lei, no quarto mandamento. Vamos melhorar esse negócio aqui? Isso não é Constituição, Bíblia não é Constituição, não é reforma, não. Se eu levantar até um peso de até 1 ou 2 quilos, não é trabalho. Não infringir o sábado. Se eu tiver carregando um pacote de arroz, é trabalho. Se eu andar até 1 quilômetro e 100 metros, não é trabalho. Se eu andar mais de 1 quilômetro, é trabalho. Não posso fazer isso. Então é isso. Uma jornada de um sábado é uma jornada mais curta, né? É um espaço menor para você percorrer ali. Você não poderia ter a jornada normal de um dia, né? Que era vários quilômetros percorridos. Porque isso era considerado trabalho. Então era uma forma de marcar o tempo, jornada de um sábado. Hoje inovou tanto que judeu nem elevador a pé, né? Para subir. Já trabalha no elevador e subir. Verdade. É que a atualização no passado não foi suficiente, tem que renovar, né? Tem que apertar o botão do elevador, é trabalho.
Eles não apertam? Não apertam. Não pode Então, esperar. a pessoa apertar. Não, eles não pegam. Não faz nada, eles só vivem ali onde eles sabem. Então. Lembrando que o Shabbat começa de sexta, 6 da noite, até sábado, 6 da noite. Não, eles só vivem, eles não fazem nada. Fica deitado, né? Cozinhar também, tem igrejas que fazem isso, não sei se não Deus. Eu não vou comer. Não, comer pode, né? Ah, eu quero. É o que é bom. E aí, mas a ideia era que não somente ficar sem fazer nada, a ideia é que fique sem fazer nada, e você dedica o dia a Deus, você vai descansar e ela tem mais comunhão com Deus, passando tempo em família e tal. É legal a gente separar um tempo assim, não dessa forma, obviamente, eu concordo com essa forma de fazer, mas tem um dia com a família. Agora, por ser muito falou sobre isso, eu sempre tento cada vez mais tirar o domingo para isso. Domingo é um dia que eu descanso, né? Entre aspas, né? Tem DVD, da noite após estudos, preparar uma coisa ou outra, mas tipo assim, eu fico mais tranquilo, eu não preparo aula, não vou fazer um projeto, nada do tipo. Domingo não faço nada. Só deixar o Senhor mesmo, ficar em família, dormir um pouquinho, né? Começar a semana ali, 1 hora, 2 horas de sono, até mais. Para de trabalhar também. Então, é ideal, porque a gente tem que evitar, porque tem situações que não dá, né? Eu preciso, Mas tem hora que dá, tem hora que a gente escolhe, igual eu vou explanar aqui, porque ele não se importa com isso, eu explanar o Alessio. O Alessio falou pra mim, Lohan, eu vou voltar a EBD amanhã, porque eu quero, vai ter uma coisa muito importante para EBD amanhã, apesar de mim, quando diretor, né, na ajudada, ele perguntou. Eu falei, não, vai ser só a exposição normal, porque eu não sei, não, eu preciso trabalhar com a minha dinheiro no acampamento, ele tem que pagar essa semana, né, para poder ganhar o desconto. Então é para isso que a gente serve as aulas de trabalho, gente. A gente grava as aulas para poder deixar outras pessoas assistirem, que é de dar quieto, principalmente, poder gravar as aulas. E você não pode, não falta DVD e depois assistir o YouTube. Não é para isso, a gente está aqui com um estudou, acordar, vencer a carne, está aqui cedo. Mas caso não dê para você vir para algum motivo, tem que estar gravado. Palestra assistir, por exemplo, está gravado, não vai perder, porque para não viajar, quando chegar Atos 2 do nada, vai cair paraquedas em Atos 2. Tem que ver o Atos 1 sem entender. Esses versos. Parece ansioso para essa lição. Lê de novo essa semana e vem um monte de perguntas. João Benzo ali está com as perguntas de Atos 1 aí. Se não tivesse respondido, ele faz no final. Aí no final da exposição, se não tivesse respondido a pergunta, aí eu acho vocês fazerem as perguntas do capítulo. Então leia em casa, vocês vão fazer as perguntas, ok? Então, o ideal é isso, dedicar ao Senhor. Então, eu cada vez mais vou dedicando o domingo a Deus, que é o ideal. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde reuniram, e a gente tem uma lista de apóstolos, né? Uma das poucas que a gente tem na Bíblia. Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Então eu não vou falar sobre cada um deles, porque ele está sem tempo, isso aqui vai demorar tempo demais para falar. Mas enfim, está acabando esse tempo para cá. Mas é isso que é importante falar, o cenáculo. O que é o cenáculo? O cenáculo era uma sala de jantar gigante que ficava no 2º andar. Acredita-se que esse cenáculo, alguém, abre rapidinho, Atos 12, eu leio em voz alta para a gente, que esse cenáculo era a casa da mãe de Marcos, João, que era cognominado ou chamado também de Marcos. Já você escreveu o Evangelho, foi na Bíblia missionária, deu para trás, mas se levar dessa parte, 12. Considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Eu acredito que Jesus ficou 40 dias lá com eles, na casa da mãe de Marcos, né? Acredito sim, não é certeza. Show? Continuando então. Todos eles perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. E essa é a última vez que Maria é mencionada na Bíblia. Senão não vai ter nenhuma menção Maria na Bíblia. É nesse versículo aqui que acabou. Não se fala mais Maria na Bíblia, já era. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. O povo estava lá reunido e Pedro, rapaz, enquanto eles esperavam. Foram poucos dias, né? Após a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo. Porque Jesus esperou somente das perto do Pentecostes, né? Que eram as festas das semanas. E aí Pedro semana ele fala, ora, não conhece a assembleia de umas 120 pessoas. Essas 120 pessoas que eu falei, não é da minha cabeça, está na Bíblia, então eram 120. Não está entre parênteses, não confunda parênteses com colchetes. Colchetes indica que o texto não consta os melhores manuscritos. Parênteses faz parte do manuscrito bíblico.
parêntese é porque tem um parêntese de fato aqui no texto, ok? Não confunda. Então eram 120 amigos ali, Pedro disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contudo entre nós e teve parte desse ministério. É interessante que quando os anjos aparecem, os anjos chegam nos discípulos e falam: varões galileus, do modo que vocês viram subir, eram varões galileus. Todos os 11 discípulos eram galileus, só Judas que não. Já começou aí. Só Judas não era galileu, ele era de outra região, eu esqueci o nome agora, me perdoa. Eu esqueci o nome, é um nome estranho. Que ele é, esqueci o nome. Por isso que veio os cariotas, né? Judas Iscariotes. É no lugar? É no lugar, né? É meio parecido, né? É, o sobrenome ele vem do lugar, mas eu acho que do pai, né? O Tiago, filho de Alfeu. Eu não sei porque dos Iscariotes de Judas, se é da região do pai. Mas normalmente era assim, é um título, ó, João Batista. Madalena vem de Madgal, né? Da região do Madalena. Da região Judas era um que não era galileu, então. Não. Josué era galileu. Era um. Pode ser uma coisa boa da Galileia? E como Jesus chamou Judas? Foi ele que se ofereceu? Jesus chama, não, né? Jesus são todos chamados. Aqui eu não cheguei nessa Ele parte. escolheu. E aí a gente vê que no versículo 17, já vou responder uma ligação com isso. Pedro fala, porque ele, mesmo contado entre nós, teve parte desse ministério. Isso é, ele era contado, eram os 12, contando com ele, a gente falava que eram 12. Ele teve parte desse ministério, isso é, ele foi usado por Deus. Deus foi usado por Deus, claramente, Deus usou ele. Ele tinha a profecia que ele trairia Jesus. Alguém trairia Jesus, foi Judas Iscariotes. E ele foi usado por Deus quando ele se expulsou do demônio, fez curas, pregou a palavra, né? Traiu Jesus. Era filho do diabo, não era um servo de Deus autêntico, não era. E aí se enforcou, né? E morreu, tirou sua própria vida. Então Judas fez parte desse ministério. Jesus escolheu Judas e ele veio de fato. Ele veio de fato para cá, fez parte desse ministério. Ok? E a chamada? Deixa eu ler aí. Obrigado. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, em todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isso é, campo de sangue. Então, Pedro relata aqui que Judas 18:19, que Judas se enforcou e se precipitou, isso é caiu, precipitação é cair, né? Muita precipitação na cidade, chuva, cai água, precipitar é cair. Quando o negócio decanta, ele precipita, ele desce ao fundo do fluido, precipitação. Então, ele precipitou e a ponto de ter partido. Acredita-se que isso foi imediatamente após sua morte. Que após se enforcar, ele se ao meio, caiu no penhasco, não estava certo. Mas uma coisa é fato, ele caiu e suas entranhas se derramaram. Quando ele caiu, ele bateu e se esparramou no chão. Então, ele caiu para um local alto após ele ter se matado. Okay? E isso chegou ao conhecimento de todo mundo. E quando fala a própria língua, Alcadema, eu vou perguntar qual que é a língua dos judeus? Qual que é a língua que eles falam? No caso, antes de pular para a próxima sequência de pensamento, no caso Judas se enforcou, depois caiu e abriu tudo. Aí ele está falando aqui, precipitou-se, caiu e rompeu-se pelo meio, a ponto de ficar as tripas, as entranhas, tudo de fora. Após o enforcamento, ele caiu. Em 19 fala? De todo isso, era presente de todo mundo sabia disso, não tinha ouvido isso. Olha os 8:19. Ele não ficou enforcadão lá, ele se enforcou, e aí não temos detalhes de como ele caiu, mas ele caiu e se esparramou. Aí não se sabe se foi de local alto de fato, ou se foi algo mais sobrenatural, né? Ele vai enforcar em um lugar mais altinho, né? Se ele caiu, e essa pequena queda foi suficiente por Judas ser Judas, para as entranhas dele ficarem derramadas lá. Mas aqui não está atribuído à das feras, tá? Não foi nenhuma fera que abriu Judas, não está relatado dessa forma. Foi a queda, a precipitação, isso é a queda, cadê o meio do Alessio, que trouxe isso.
Só que eu não li na NVI esse versículo. Ok? Mas está claro, pode estar um pouco claro, mas eu entendo. Eu também fiquei surpreso com isso, eu não sabia disso também não. Eu nunca tinha reparado, mesmo lendo lá, nunca tinha reparado isso, que Judas patifou no chão. A gente só sabe que ele enforcou em isso, ele caiu. Sim, por isso, essa parte desse patifar aí, Não é? também não tinha recordado. Eu nunca tinha visto também, achei interessante isso. Enfim, Ele se isolou na ilha? Não, Não, tinha João. Não. Ele se enforcou ali no meio de. perto de algumas pessoas ou dessa casa? não, aparentemente foi sozinho, foi afastado. Mas é tipo, depois que ele Também, esse começo começa a matar, com certeza, né? Depois que ele traiu, os outros discípulos queriam. Não acho que ele desse a ele. Com certeza. Com certeza. Pedro, rapaz, tá doido. O que era Zelote também, esse nome dele agora. Simão, rapaz. O cara queria passar a espada no Império Romano, imagina em Judas, moço. Então, eu acho Ele caindo no porrete dos caras, os caras, ó. Ele vazou, mas eles não iam fazer isso. Eles iam ter sentimento. Com certeza queria. Eles iam querer, mas no fundo eles eram discípulos de Deus e não iam fazer isso. Mas Eles não iam demorou perdoar. muito tempo não, né? Hã? Que Judas se matou? É. Não. Não, demorou não. Não sei se estava com precisão, a data certinha, quantos dias passou, mas foi rápido. Ele sentiu remorso, arrependimento genuíno. Se ele tivesse arrependido de verdade, teria voltado a Jesus, né? Teria voltado e teria, junto com os discípulos, seria um exemplo de Nós estamos vendo naquele Se ele não canal tivesse suicidado. Teologia Ilustrada sobre os diferentes tipos de tristeza. A tristeza vinda de Deus, que é uma tristeza que você sente pelo seu pecado, você se arrepende, e a tristeza. Qual que era a outra? remorso. Você só sente, né? Você sente aquela tristeza, mas parece que não assume que tá errado. Uma das diferenças do remorso e arrependimento, a gente tem ao paralelo Judas e Pedro. Pedro levou Jesus, mas se arrependeu. Uma das diferenças do remorso e arrependimento é quando você sente remorso, você faz de novo. Quando está arrependido, não. Você não faz de novo. Você é arrependido, você não faz de novo. Entende? Agora o remorso você faz a qualquer hora. Você, nossa, não devia ter feito isso, né? Dito isso, nossa, eu não devia ter acabado a dieta. Dito isso, eu vou lá e a própria nariz eu vou pra dentro, tô nem aí. Entendeu? Nossa, não devia ter ficado com tal pessoa, né? Porque ficar é pecado, tem uma coisa séria. Dito isso, precisa uma pessoa na frente, adentro, do meu jeito. Então, isso é remorso. Você faz essas coisas deliberadamente, o pecado é deliberado. Ok? Com essa parte, eles vão chamar um pouco mais final, porque senão a gente falar do. Meu Deus, já deu tempo, mas vamos lá. A gente conversa sobre isso depois. Porque se a escritura dos salvos fique deserta a sua morada e não haja quem habite e tome outro seu encargo. Quando fala da sua própria língua, qual que é a língua dos judeus? Fala sem medo de errar. Hebraico. Correto. Hebraico é a língua dos judeus. Tanto que os hebreus, os hebreus falam que é hebraico. Porém, o aramaico já tinha se tornado a língua franca deles nessa época. Quando ele fala sua própria língua, esse nome aqui, Aceldama, é um nome aramaico, ok? Aceldama aqui não é um nome hebraico, certo? O aramaico já tinha substituído o hebraico nessa época. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanham todo esse tempo, o Senhor Jesus andou entre nós, começando o batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um desses se torna testemunho conosco da sua ressurreição, que é uma das características de quem é discípulo de Jesus, apóstolo, tá aí que está falando. Um que foi testemunho, para ser apóstolo tem que ser testemunho da ressurreição de Jesus, popular, viu Jesus ressuscitado. Você viu Jesus ressuscitado? Não viu, então não é apóstolo, não. Para que esse negócio aí, sou apóstolo do Senhor, não é apóstolo, não. Não é apóstolo. Você fala de Jesus, já está vendo uma pedra, você não é apóstolo, não. Você é qualquer menos apóstolo, não será não. Tá cheio de apóstolos hoje em dia. O Brasil tem mais de 10 mil apóstolos hoje. Se auto-intitula. Mais de 10 mil que se auto-intitula. Na época, é legal demais, porque na época só tinha 12. Aqui no Brasil nós só tem 10 mil. Pois é, velho. Era pra ter mais, né? Se fosse seguir a raciocínio desse, tá bom, apóstolo, né? Já pra ter um pouco mais. E Pedro, com a sua característica de líder, Pedro era o líder dentre os 12. Deus relata muito bem isso. O nosso Jesus, confiando em Pedro em algumas situações, delegando funções a Pedro para prepará-lo para liderar os discípulos. Ele se levanta primeiro e fala: peraí, galera, nós temos que colocar alguém para completar o número de 12. Por que esse número de 12 é importante? Porque ele remetia às 12 tribos de Israel. Literalmente é por isso, é basicamente isso. Jesus chamou 12, ele quis chamar 12, foi um que Jesus escolheu para chamar.
A gente vê várias profecias no Apocalipse que falam no 12. As pedras na escola sacerdotal do sacerdote eram 12. Arão, o governo sacerdote, o monte de Moisés, tinham 12 pedras. Para se meter as 12 tribos de Israel. Por que não ter 12 apóstolos? Né? Por quê? Então Pedro fala, temos que completar o número dos que foram descidos oculares. Esse tem que ser 12. Ok? Tem que ser 12. Então propuseram 2. Era 12 com Paulo? Então, tudo bem. Então, propuseram 2. José, chamado Barsabás, codinominado Justo, e Matias. Quando você lê esse versículo, você fala, foi José então, né? Tá, José, tem outro nome, né? Barsabás. O cara também é vulgo, o título do cara, o Justo, chamado Justo. Aí Matias. Dito isso, Matias que entra, entendeu? Sem detalhes. O que fala de Matias? Matias. É isso, é Matias. Eu fiz ele para Né? Quando José tinha outro nome, Barsabás, tinha o título de Justo, Matias. Matias, é isso. Né? E aí, dentre esses dois, então esses dois aqui, eles atendiam os critérios básicos para ser um apóstolo. De 120 pessoas, só esses dois atendiam os critérios mínimos exigidos para serem apóstolos. Eles fazem parte daquela lista dos discípulos de Jesus, sem ser os 12 apóstolos. Os 12 eram os mais próximos. Jesus investiu, conferiu uma autoridade superior aos demais. A autoridade é essa que nenhum outro, além de Paulo, teve depois. Paulo, como ele mesmo fala, eu sou um apóstolo como fora do tempo. Porque ele não era contemporâneo. Ele foi contemporâneo, usou o termo errado, contemporâneo, você viu nessa época. Mas Paulo ele não acreditava em Jesus naquela época, ele não estava junto com eles, né, naquele período, mas que ele existia, ele era vivo, ele não acreditava, ok? E aí, com exceção de Paulo, ninguém teve autoridade que os 12 tiveram, mas tinha outros discípulos. E até entre os 12 tinha os 3 mais íntimos, Pedro, Tiago e João, os quais os 3, Pedro e João, eram mais íntimos ainda e João era discípulo amado, né? E que é normal, a gente vê que a escala de gosto, preferência é extremamente normal. O problema é que a gente às vezes é ciumento e possessivo e você não suporta ser o terceiro que a pessoa mais gosta na vida dela. Você quer ser sempre o primeiro na vida de todo mundo, sendo que você próprio não tem várias pessoas em primeiro lugar na sua vida. Você não tem. Eu tenho 5 melhores amigos, tipo assim, eu considero eles igualzinho, não é mesmo? Eu não tenho. Não quer dizer que, sei lá, você é o segundo melhor amigo, você não é meu melhor amigo também. Eu gosto muito de você, não quer dizer que eu não gosto de você. Às vezes não Pedro, porque ele é o segundo. Amava pra caramba, mas então assim, esse é o problema, a gente tem essa síndrome de exclusividade, e isso é pecaminoso, cuidado. Esse exclusivismo, isso gera ciúmes, tá? Muito cuidado com isso. Ok, então escolheram 2. E aí, olha, essa escolha, ela chama muito a nossa atenção, né? E orando, disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido. João abre lá em Provérbios, deixa eu ver, lá em Provérbios 16:33, por favor. Provérbios 16, capítulo 16, versículo 33. Pode ler? Pode ler. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Versículo 25 de Atos 1. Para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, e lançaram em sorte, seguindo a sorte cair sobre Matias, sendo então votado no lugar com os 11 apóstolos. Então, como eles escolheram Matias, eles lançaram sortes. Em Provérbios a gente vê que a sorte é lançada no regaço, ou ao léu, ao vento, aleatoriamente. Mas do Senhor procede toda decisão. Do Senhor. Então, esse versículo está dizendo o quê? Ele é importantíssimo a gente entender isso aqui. O que é lançar sortes? Lançar sortes, eles eram utilizados para poder tomar uma decisão que eles queriam que Deus tomasse. Hoje em dia está cheio de pessoas que lançam sorte, cheio. Eles usavam 2 pedrinhas, uma preta e uma branca, que era o olhinho do milho, poder fazer perguntas. E aí Deus indicava. Era um sorteio mesmo, tipo, quase um paro ímpar. Isso é diferente, joga dados, tipo isso. Tirando uma carta, quase isso, né? Então, mas Deus guiava todo o processo dessas pedras. Né? Então, cartas é bem feio, você entendeu? Então, tinha um olhinho do milho. E Deus guiava isso no Antigo Testamento. Não temos isso mais no Novo Testamento. Lohan, por que eu não posso lançar sortes hoje? Pego uma pedra branca, uma preta então, e peço para Deus me guiar. Senhor, se aquela folha cair, o Senhor falou comigo. Senhor, se cair um raio agora, o Senhor falou comigo. Senhor,
Você acha que eu parar aqui agora, eu sei que você falou comigo, você quer sim ou não. Por que a gente tem que fazer isso? Isso é desafiar a Deus. Porque o que eles fizeram, os apóstolos fizeram. Pedro puxou esse negócio. Escolheram um apóstolo, que se é a decisão mais importante que essa para a igreja primitiva, que escolheu apóstolo. É mais importante que Atos 6, a escolha dos diáconos, nós vamos estudar, não? Apóstolo. Por que eu não posso fazer? Porque você tem Espírito Santo. Eles não tinham Espírito Santo para guiar a escolha deles, nem Jesus. Eles estavam entre meio o Novo e o Antigo Testamento. O Novo Testamento ele é inaugurado com a vinda do Espírito Santo. Jesus vem e começa a transição. A partir do momento as pessoas vão dando revelação de Jesus Cristo. Ainda tinha, tanto que Jesus fala, pregue em Jerusalém, pregue na Judéia, porque tem judeu que não ouviu falar de mim. Tem judeu que não sabe, tem judeu que está vendo o Testamento. Tem judeu aguardando o Messias, só que eu já cheguei, eles não sabem. Preguem para eles também. Gentil não se fala, nem sabia que havia o Messias. Aí é diferente de pegar um judeu e um gentil naquela época, nem sabia. Então preguem para eles. Fala. Lá em Êxodo, Levítico, que a gente vê bastante o sacerdote lançando sorte. Além do sacerdote, as outras pessoas também podiam lançar sorte, não era algo exclusivo deles. É tipo, por exemplo, batizar só o pastor pode batizar. Entendeu? Só que normalmente. E Jonas? Os caras lá não lançaram sorte para ver quem então, lançar bem lembrado. Qualquer um poderia, desde que fizesse, como orando, falando com Deus e tal. Mas normalmente a gente deixa para a autoridade espiritual, normalmente. Né? Então, todo pagão vai pensar qualquer um. O pastor que ceia, só o pastor pode conduzir essa da ceia, será? A gente vê lá os irmãos fazendo ceia, não tem pastor no meio dele, às vezes. Mas, se tem um pastor, o pastor vai conduzir a ceia. Né? Mesmo apóstolo fala para mim, se é a mesma apóstolo fala, sem pastor tem tendência apóstolo também, não ser pastor.